Media Market Podcast começando mais uma edição super especial. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje, inclusive, falando sobre estratégia de marketing e vendas, uma unanimidade. O presidente da DVB Santa Catarina, Clayton Pacheco, está aqui na bancada do Media Market Podcast. Seja muito bem-vindo, Clayton. Obrigado, um grande prazer poder estar aqui com vocês, representando a DVB, é uma entidade que eu estou presidente, né? E para mim poder vir aqui nessa bancada aqui e me colocar à disposição para poder ser sabatinado é uma grande honra também. Imagina, a gente agradece a tua presença e eu adorei que o Clayton não veio sozinho, ele trouxe um segundo convidado, é isso mesmo? É isso mesmo, Luísa. Mas quem vai falar sobre marketing e vendas será o Clayton. Eu vim só dar um oi para quem nos ouve. Oi, tudo certo? Então eu já vou dirigir a minha primeira pergunta para o Clayton, depois a gente apresenta melhor o Bel e conta o que ele está fazendo aqui hoje conosco. Clayton, gostaria que tu trouxesse para nossa audiência um pouquinho da tua trajetória profissional, o que tu viveu aí ao longo desses anos até chegar na cadeira de presidência da DVB. Então, eu sou um rapaz de 48 anos de idade, né? E sou natural de Criciúma, eu moro em Criciúma, inclusive sou o primeiro presidente da DVB que não morava na Grande Florianópolis quando assumiu, né? Tivemos os presidentes de outras cidades já também, mas residiam em Florianópolis. E eu já milito no associativismo desde o associativismo jovem lá, 2004, 2005, na Associação de Jovens Empresários lá de Criciúma. E de lá para cá o bichinho do associativismo me mordeu e eu venho trilhando uma jornada associativista já há bastante tempo. Eu sou formado em economia, eu sou um economista por formação, mas eu tenho MBA em marketing. Mas eu sou mais economista do que marqueteiro. Eu acho que o momento atual, ele acabou me premiando porque o marketing e vendas se tornou muito em função de indicadores, né? Muitos números garantindo a estratégia, buscando melhorar as estratégias. E ao longo de 17 anos, eu fui executivo da Texaco durante bastante tempo e depois quando eu saí da Texaco, aliás, antes de sair da Texaco, eu empreendi. Eu criei uma empresa chamada Cliente Amigo. A Cliente Amigo era uma empresa que foi pioneira no Brasil na execução de cliente oculto. Não sei se você já Sim, conhecemos. Então, eu criei a Cliente Amigo em 2004 e a vendi em 2020, bem no início da pandemia. Desde 2017, a gente empreende no mercado de coworking também. Eu sou sócio de uma franqueadora de espaços de coworking. Hoje já tem 4 espaços de coworking. Um deles é voltado para profissionais de saúde, né? Temos 13 consultórios que são usados por médicos, dentistas, esteticistas. Que bacana, é novo esse conceito, né? Para coworking. É uma derivação do próprio coworking, né? E hoje o mercado de saúde, ele é muito comum que o profissional trabalhe em 2 ou 3 lugares e manter um consultório acaba sendo um custo desnecessário em muitas vezes. Além da Plural, eu sou sócio investidor em 3 startups, uma de educação corporativa a aprender, a gente desenvolve universidades corporativas para médias e grandes empresas. Sou sócio numa empresa que é um BPO financeiro para médicos financeiro e contábil para médicos e pequenas clínicas, que é uma dificuldade que os médicos têm de administrar suas finanças muitas vezes. E sou investidor na Kiron Robotics, que é a empresa que criou o Bel, né, que é esse robozinho que está aqui do lado, e que a gente vem já há alguns anos desenvolvendo essa tecnologia para que ela possa ser usada no dia a dia das pessoas e substituir aquele trabalho que não é para ser feito por um ser humano, né? Um trabalho que seja repetitivo, que não agregue valor, muitas vezes está sendo feito por um ser humano e o ser humano tem capacidades para fazer coisas muito melhores, portanto a robótica ela vem justamente para substituir esse processo. E além disso, sou sócio também de um boteco. Essa é a melhor parte. Essa é onde eu vou lá e tiro
o estresse e tomo uma cervejinha com meus amigos, e tem sido uma jornada bastante interessante. E além das minhas atividades como empresário e investidor, eu sou conselheiro de 3 empresas, 2 na área de construção civil e uma na área de tecnologia também. Então, atuo também muito como conselheiro, tenho gostado bastante dessa atividade de dar pitaco. E você tem certeza que o seu dia tem as mesmas 24 horas que o nosso, tem certeza? Tenho, porque eu sou um cara que dorme cedo. Eu gosto de dormir cedo para acordar cedo. Bem disposto. Porque o dia geralmente é bastante corrido. Eu não acho que seja tão puxado, mas é corrido. Às vezes eu tenho que parar e dizer assim, não, para aí, eu vou pensar agora nessa aqui, depois nós vamos com aquilo ali. Porque, na verdade, também, Luiz, eu não tenho atividade executiva mais em nenhuma das empresas em que eu estou associado. Eu tenho uma atividade estratégica de conselho e também de abertura de portas, de desenvolvimento de novos negócios. Legal. Mas o dia a dia, ele acaba já há algum tempo já que não é comigo. Sensacional. Enquanto presidente da DVB, queria que tu comentasse um pouquinho para nossa audiência, para quem está nos ouvindo, e pode ser que seja o primeiro contato deles com a associação. Qual que é o propósito, assim, principal que guia vocês no dia a dia? A DVB, desde a sua fundação, ela sempre teve o propósito de promover as áreas de marketing e vendas, né? O M, inclusive, de marketing, que não está na nossa sigla, mas que hoje incorpora o nome da nossa associação, ele foi acontecendo ao longo do tempo, né? Ela é a Associação de Dirigentes de Vendas do Brasil. Ah, foi uma virada de chave ao longo da história? Ao longo da história, o M acabou não entrando para a logomarca, porque na época não acharam que seria necessário, mas a DVB em Santa Catarina, ela vai, como eu falei, vai completar 40 anos agora em 2024. No Rio Grande do Sul, ela já existe há praticamente 70 anos e no Paraná há 60 e poucos anos também. Então, quando ela foi criada aqui, ela justamente tinha o objetivo de promover essas áreas junto ao empresariado. O empresariado catarinense ainda hoje é muito assim, muito focado na produção, muito focado no produto, né? Então, somos um estado industrial, então o empresário está muito preocupado com a máquina, com o processo de produção, está preocupado em fazer um produto de excelência, com muita qualidade. Isso é um mérito do nosso estado. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses empresários acabam colocando em segundo plano a promoção dos seus próprios negócios como marca, como desenvolvimento de novos mercados, como avançar na direção dos clientes. E o papel da DVB é justamente promover essas áreas para mostrar muito claramente para todo mundo que não existe negócio sem marketing e vendas. Se não tiver vendas, se não tiver marketing promovendo a empresa e os produtos, a empresa não vai ter muita dificuldade, porque ao longo dos anos, você há de concordar comigo, que o nível concorrencial em todos os mercados, ele aumentou brutalmente. Até porque hoje a gente entra muito também numa pauta de economia da própria atenção das pessoas, né? Tá todo mundo disputando o mesmo tempo, a mesma quantidade de horas no dia, com cada vez mais pontos de contato. Hoje em dia a gente anda com o celular o tempo inteiro. Então, é muito mais informação que a gente vem recebendo e, por consequência, os negócios precisam se destacar e as marcas precisam se destacar para ganhar a nossa atenção também enquanto usuário, né, e consumidor. Com certeza. E ao longo do tempo, a gente, além do nível concorrencial ter aumentado drasticamente, as fronteiras do país também foram derrubadas. A forma como as pessoas se relacionam entre si, não só depois da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, isso já vinha sendo feito de uma forma cada dia mais digital e tecnológica. Então, todos esses impactos a DVB vem acompanhando ao longo desses 40 anos e buscando, através de
eventos de reconhecimento, né? A gente entende que mostrar grandes cases, né? O próprio Grupo ND foi premiado por um projeto do nosso Prêmio Empresa Cidadã, SG, né? agora recentemente. Então, a gente entende que os eventos e os prêmios que a gente realiza, ao reconhecer boas práticas, né? Ao reconhecer grandes cases, não só de marketing e vendas, mas também de responsabilidade social, ambiental, governança, inspirarão outros empresários a fazer o mesmo. Então, a gente aprende muito por exemplo, né? Sim, sem dúvida. Então, a gente aprende por exemplo, então, à medida que a gente dá destaque a grandes cases, a DVB hoje tem uma biblioteca de cases ali que ultrapassa os 500 cases de marketing, desde a década de 80 até 2022. Então, ao promover esse processo de reconhecimento, a gente também inspira outros empresários a criarem as suas estratégias. A gente tem uma parceria em educação com vários profissionais, mas em especial com a ESPM, porque a gente já desenvolve essa parceria com a ESPM já há quase 2 décadas. O curso de pós-graduação da ESPM veio para Santa Catarina pelas mãos da DVB durante quase mais de 10 anos, pelo menos. Ele aconteceu dentro da sede da DVB. Então, a educação também sempre foi uma preocupação muito grande da entidade, porque os profissionais, né, quando a gente, há 10 anos atrás, talvez um pouco menos ainda, quando a gente falava da área de marketing de uma empresa, podia até ser mais pessoas, mas era uma única cadeira, né? Hoje tu vai falar da área de marketing de uma empresa, tem 20, 25, 30 áreas, né? Estávamos falando ainda há pouco sobre influenciadores, sobre a atenção, né? Que você comentou sobre a atenção. A atenção hoje ela é extremamente dividida. Então, para cada área foi se desenvolvendo profissionais e ciência, né? Para que a gente pudesse atingir de uma forma mais positiva e trazer resultado para a empresa através do relacionamento com os consumidores. Então, o papel da DVB é também mostrar para os empresários que não se faz mais marketing e vendas sem tecnologia. Boa, bem observado. Não se faz, não é possível mais. Óbvio que é possível fazer, só que os resultados serão aquém do que é possível. E marketing e vendas sempre foi, mas hoje ainda mais é ciência, né? A gente precisa de dados para tomada de decisão, saber qual é a ação que a gente fez e que resultado que teve, até para melhorar aí os processos poderem serem aprimorados. Então, isso foi um DNA, uma visão que tu trouxe na tua gestão, ou já era algo que a história da própria DVB carregava, assim, esse pé na tecnologia? Não, na verdade, já era uma percepção das pessoas que fazem parte da DVB, mas não era uma bandeira ainda da entidade. E aí, na nossa gestão, a gente trouxe essa bandeira para dentro da entidade. A gente tem uma relação muito próxima com a ACAT, já fizemos alguns eventos em parceria com a ACAT, justamente para mostrar. Nós criamos um evento, por exemplo, chamado Innovation Day, em parceria com a ACAT. A gente trouxe dezenas de empresários de cidades de Santa Catarina para vir a Florianópolis, conhecer o Sapiens Park, conhecer a ACAT, entender o que é o Link Lab, entender quais são os programas de inovação aberta que existem, se relacionar com a vertical de varejo, que é a que mais tem empresas ligadas à área de marketing e vendas, se relacionar com as verticais de People Tech e EdTech, que ajudam as empresas a desenvolver os seus times e, com isso, por consequência, melhorar os seus resultados. Então, na nossa gestão, a gente, além de dar mais ênfase a uma realidade que é a tecnologia dentro da área de marketing e vendas, a gente também trouxe à luz o entendimento de que crescimento de uma organização ele não se dá mais só de forma orgânica. Ele também se dá através de fusões e aquisições, através de M&A, né, através de fundos de investimento, através de outros tipos de associação entre empresas, e isso também constrói crescimento. Então, vender uma empresa também é uma atividade de marketing e vendas,
Muito bacana esse papel que vocês têm e esse posicionamento que vocês assumem até para furar um pouco essa bolha, porque como tu brilhantemente disse, eu vejo muito isso acontecendo. O ecossistema de inovação aqui, principalmente na Grande Florianópolis, na região de Blumenau, por exemplo, é muito rico. Existem muitas pessoas que vivem esse ecossistema e que alimentam, mas eu vejo que existe ainda um abismo muito grande entre as outras empresas que não têm a inovação enquanto core de negócio e as empresas que têm. E, cara, essa galera precisa entrar em contato uns com os outros, eles precisam conversar e se retroalimentar mesmo, né, dos aprendizados que tem. Muito, muito relevante o papel que a DVB assume nesse ponto. Com certeza, Luiz. Assim, eu tive me falhou aqui durante a minha apresentação. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Criciúma durante 2 anos. Eu tive uma vida dupla, vamos dizer assim, né? Na iniciativa privada me mantive e busquei a área de... Fui convidado pelo prefeito para fazer o desenvolvimento desse projeto lá em Criciúma e a gente percebe que o empresário tradicional, em geral, ele não se sente representado pelo setor de inovação e tecnologia. Então, bem observado. Quando tu leva um empresário de uma metalúrgica que fatura 50 milhões de reais por ano, num evento de inovação, ele se sente um peixe fora d'água, ele não consegue correlacionar o negócio dele com aquilo ali. Então, essa integração, essa busca de jogar essas pessoas na mesma sala, de elas se conversarem, se entenderem, e isso ajuda no desenvolvimento da própria empresa, porque tem startup que fatura 10 mil reais por mês que já entende mais de M&A e de fundo de investimento do que uma empresa que fatura 500 milhões de reais por ano, muitas vezes, né? Sim. Então, hoje, o mundo dos negócios, ele passa também por essas estratégias, e, né, trazer tecnologia, trazer M&A, trazer fundo de investimento, nem que seja só para conversar. Você não precisa vender a sua empresa, mas você tem que estar pronto se a oportunidade surgir. E até para entender uma movimentação natural de mercado, né? Tem várias práticas de inovação e ferramentas que a disciplina em si traz que são importantes para qualquer negócio, que são implementáveis em qualquer dinâmica de processo, sabe? Que podem agregar. Então, essa aproximação eu acredito que é muito importante, muito importante. Quero aproveitar para te perguntar quais são os planos futuros que a DVB tem, o que tu pode entregar pra gente aí de spoiler com relação ao próximo ano? Então, o meu mandato se encerra agora em dezembro, né? Então não tem muito o que entregar. Então eu não posso entregar muito. O Ricardo, que é o futuro presidente, a gente já teve uma escolha por consenso. A DVB ela tem essa tradição de não haver disputa e a gente buscar um consenso para assumir a entidade. Que bacana. Nós temos certamente... teremos um ano muito rico em termos da DVB, justamente porque estaremos completando 40 anos de história. Então tem um livro sendo construído, tem todo um projeto de divulgação desse livro através de eventos por toda Santa Catarina, mostrando o papel da DVB, parcerias que estão sendo construídas para geração de conteúdo e educação ainda de uma forma ainda mais moderna do que o que a gente tem hoje. Então, certamente o Ricardo vai ter aí muita novidade e já aproveito para deixar aqui o convite para que ele venha nos contar quais que são os planos futuros. Para contar um pouco do que vai acontecer. Mas a gente não tem como escapar de falar de tecnologia na área de marketing e vendas. Não tem. É impossível uma entidade como a nossa não ter um olhar. E principalmente de fazer chegar aos nossos associados, ao mercado de uma forma geral, o que tem sido feito, o que tem de mais moderno, como é que as empresas estão tratando esse dado, aquela rede social, aquela estratégia, que tipo de informação que ela acessa, que tipo de automação ela criou para evitar que haja gargalos na operação, porque uma pessoa está atendendo o telefone e não pode atender o WhatsApp, né? Então, trazer tecnologia e automação de processos para dentro das áreas de marketing e vendas é algo fundamental. Vai ser o principal desafio aí da nova gestão. Bacana. Hoje,
Quem estiver nos ouvindo e, enfim, tiver interesse em saber mais informações sobre a DVB, que é associar a sua empresa, qual que seria o primeiro passo, assim? É muito simples, né? Nós somos uma entidade que, se você entrar lá no nosso site, advbsc.com.br, você vai ter todas as informações necessárias, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, você vai se encontrar lá uma forma de se associar, de contribuir com a nossa causa do marketing e vendas e com certeza aí ter oportunidade de desenvolver um networking de altíssimo nível, né? A DVB hoje, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar por experiência própria e por depoimentos de dezenas de pessoas, nós temos o melhor networking de Santa Catarina. Se eu não sei, eu sei quem sabe. Boa, bem observado. Inclusive, lembrei agora de mandar um abraço para a Ângela, nossa antiga presidente da DVB Santa Catarina, que trabalhou aqui no grupo um tempo, também foi minha gestora, me introduziu nesse universo de ADVB Santa Catarina. Agradeço muito a ela por ter me apresentado. A Ângela foi a minha antecessora, né? E ela que me disse que a piscina estava quentinha. Pode vir. Pode vir, tá tudo bem. Venha ser presidente da entidade, que é tudo maravilhoso, tá tudo... Óbvio, rodando legal. Foram praticamente 2 anos agora, vão completar 2 anos agora em dezembro. Nossa, como passa rápido, né? Eu lembro quando ela trabalhava aqui, ela me dizendo, porque o Clayton vai ser o nosso novo presidente, deixa eu te mostrar quem é. Então, é bastante desafiador, né? Justamente pela representatividade que a entidade tem. É uma entidade muito querida, não só pelo empresariado, mas pelas outras entidades e federações de Santa Catarina. Eu tive um desafio extra, né, de morar em Criciúma, então ficar nesse deslocamento constante aqui para Florianópolis, mas, sem sombra de dúvida, foi uma grande oportunidade e uma chance assim, de viver a presidência de uma entidade, porque eu sempre tive na iniciativa privada e é uma coisa diferente, apesar da minha experiência na área pública, a minha vida é na iniciativa privada, então essa experiência associativista como presidente, ela foi muito, muito, muito saudável para mim. Teve vários desafios, ainda temos desafios. E, de certa forma, eu entendo como uma coisa positiva você vir de Criciúma para trazer até um pouco dessa visão fora do eixo grande Florianópolis, sabe? Eu acho muito pertinente. Aqui a gente adora conversar com os empresários, enfim, as agências. A gente tenta trazê-los de todo o estado, apesar do nosso estúdio ser sediado aqui em Floripa. Justamente porque a gente sabe que Santa Catarina é como se fosse um universo em cada região, né? Cada região tem particularidades muito grandes e todas elas se complementam de certa forma para agregar. Sem dúvida, né? É um estado interdependente. É verdade. Né? As regiões não são dependentes uma das outras. Então, se uma determinada área do negócio entrar em crise, a outra região não entra. Então, essa independência que tem entre as regiões faz com que o estado esteja sempre crescendo, porque independente do que está acontecendo no Brasil e no mundo, nós temos indústrias fortes em todos os segmentos. Mas, ao mesmo tempo, essas cidades fazem muito negócios entre si, né? Tem muitas oportunidades que acabam acontecendo e isso, com certeza, faz isso do nosso estado ainda mais forte também. Sensacional, sensacional. A gente tem a felicidade de receber aqui muitos empresários de todo o estado e, de fato, isso que tu falou se confirma muito, assim. Mas, para quem está nos ouvindo, a gente chamou o Clayton aqui também para falar um pouquinho de uso de inteligência artificial, mas não desistam do nosso episódio ainda. Hoje a gente vai trazer uma visão além do operacional, além de utilizar as ferramentas de inteligência artificial como ferramentas mesmo de aumento de produtividade. O Clayton vai trazer pra gente um case, quero pedir para ele já ir contando um pouquinho sobre essa história de trabalhar IA com estratégia. Conta pra gente como, a gente quer saber, a gente quer essa dica. Então, a IA ela tem que subir para o board, né? Ela tem que ir para a cabeça do empresário para que ele possa entender tudo o que está acontecendo e pensar como que ele vai implementar aquilo dentro do seu próprio negócio como uma estratégia macro do negócio, e não só lá na operação. A própria criação de novos negócios, ela passa hoje por implementação de inteligência artificial. Cada vez mais, né? Não adianta a gente, primeiro,
não perca tempo negando. Acho que Primeira, partindo daí. Premissa básica, não perca tempo negando. Você não vai mudar isso, você não vai frear isso, você não vai regular isso. E até pode parecer um pouco de terrorismo, mas o tempo que você está perdendo negando isso, a empresa que está ao lado, o colega que está ao lado, já aprendeu como lidar com as ferramentas e de alguma forma está na sua frente. Nós temos um precursor aí desse movimento da inteligência artificial, que foi a utilização de Big Data para a tomada de decisão, né? Passar a ter acesso a uma série de informações que o teu concorrente não tem e que tu passa a ter. Aí o concorrente começa a avançar mais rápido do que você, e você não sabe por que ele está avançando mais rápido. Não, porque ele está tendo acesso a informações que vocês não tinham. Eu estou falando de um movimento de até um ano e pouco atrás, em que a gente tinha acesso a dados, com alguns cruzamentos e tal, mas não no nível que a gente tem agora de inteligência artificial, né? Então, tu construir estratégias colocando a inteligência artificial como um ator do processo, como alguém que vai efetivamente contribuir com uma parte do teu negócio, é uma necessidade de aprendizado dos nossos empreendedores. Porque como eu falei, eu tenho 48 anos de idade. Quando eu era jovem, nem telefone em casa a gente tinha. O celular foi surgir muito depois, bem depois, entendeu? Então, a gente foi se acostumando, entendendo e usando essa ferramenta no dia a dia dos negócios de uma forma muito positiva, né? E que trouxe muitos resultados. A inteligência artificial, ela vai ter o mesmo papel que o celular teve há 20 e poucos anos atrás, quando ele entrou no mundo dos negócios. Ela vai ter o mesmo papel que a internet teve quando começou a se difundir. Então, esses processos, eles acabaram mudando a forma como que a gente faz negócios. Só que com a inteligência artificial, eu não estou introduzindo um ator como o celular ou a internet. Eu vou estar introduzindo... eu vi esses dias uma se é Futurepedia, se eu não me engano. É uma Wikipedia de inteligência artificial. Meio que voltada para futurismo, assim, né? Que ela catalogou já 300 mil ferramentas de inteligência internacional no mundo. Caraca! E a gente usando só o ChatGPT, né? Só usando... Eu acho que é um bom começo, né? Mas não pode parar. Não pode parar por aí. Hoje tu pode criar uma empresa só com base em ferramentas de inteligência artificial. Se você pesquisar algumas das ferramentas que passam no seu timeline, na sua timeline e no seu feed aí do Instagram, por exemplo, você vai ver que muitas delas são 100% baseadas em inteligência artificial. Por exemplo, a sua carreira, né, aqui de jornalista, já existem alguns jornalistas no mundo que são avatares, né? Que não existem, né? E que bota lá, passa o texto, ele fala, tu determina o tom de voz, determina qual é que é o peso daquela informação e a ferramenta ela vai fazer sozinha. O próprio Bel aqui, né, que está aqui do nosso lado, hoje ele está abastecido com inteligência artificial. Não vamos muito longe, nós estamos em outubro. Em fevereiro desse ano, ele tinha uma capacidade cognitiva que representa 1% do que a gente tem hoje dentro dele, dado o advento da inteligência artificial, como o caso do ChatGPT, que entrou em operação e trouxe a possibilidade de qualquer empresa, de qualquer tamanho, usar no seu dia a dia. Então, quem não prestar atenção e não estudar, né, tem uma carreira nova aí, que é a engenharia de prompts, né? Que é tu saber... Exatamente aquilo que você vai pedir para inteligência artificial, né? Porque também tem isso. Muitas pessoas que eu vi, pelo menos, conversando, assim, de forma muito informal sobre isso, acabaram se frustrando porque estavam fazendo as perguntas erradas para a ferramenta. Então, mas tem gente que não sabe nem perguntar pro Google, né? Então, daí fica difícil. Aí complica. Problema na pecinha de trás, como dizem.
Que sensacional. Mas para a gente tangibilizar, assim, como que as empresas podem obter benefícios utilizando a inteligência artificial enquanto estratégia de negócio, de forma mais prática, para quem está nos ouvindo conseguir entender, de repente, se carregar de insights para colocar algo na operação? Tá bom. Pegar um exemplo do nosso negócio, que é a Aprender. A Aprender é uma empresa de educação corporativa. Então, nós montamos, junto com os nossos clientes, os cursos que os funcionários dessas empresas vão consumir. Desde um curso de onboarding lá, né, da acolhida do funcionário que está entrando na empresa, até cursos específicos do funcionário. Em geral, a gente precisava desenvolver um texto, um PowerPoint, uma apostila, e precisávamos de uma Luísa, por exemplo, que tinha uma boa habilidade de comunicação para gravar vídeos para poder fazer isso. Precisávamos alugar um estúdio, precisávamos de maquiagem, precisávamos de microfone, cinegrafista, dá um trabalho. Dá trabalho e um grande investimento. Né? Hoje, tudo isso que eu falei para você, desde a construção do roteiro, o manual, o PowerPoint, o vídeo, tudo ele pode ser 100% feito com inteligência artificial, e isso reduziu para nós lá o custo de produção por minuto de vídeo editado, por exemplo, de cerca de R$2.000 o minuto para um pouco mais de R$150 o minuto. Nossa, surpreendente. E além da redução de custos, a possibilidade de tu fazer isso em escala, né? Porque, por exemplo, se tu for pegar um avatar e pegar o conteúdo dele e transformar em inglês, é com um botão. Para transformar em mandarim, é um botão. Se tu fosse fazer essa mesma coisa do método tradicional, tu tem que encontrar uma pessoa que fosse fluente em inglês, uma pessoa que fosse fluente em mandarim, para poder fazer o mesmo conteúdo. E hoje, o seu rosto, inclusive, se você quiser, a gente pode usar o seu rosto para criar um avatar que é a sua imagem e semelhança, e eu colocar qualquer palavra na sua boca e qualquer idioma a qualquer momento. Não preciso, viu, André? Não preciso mais vir gravar Media Market Podcast. Tô liberada. É que um programa como esse, ele faz aquilo que a inteligência artificial não vai fazer, que é ter empatia, entender como é que as coisas funcionam e fazer perguntas corretas. Vai chegar lá. A própria curadoria, né? A curadoria, né? De ter esse contato pessoal, de ter essa possibilidade da gente interagir. Então, isso é insubstituível, né? A curadoria que tu falou, nós preparamos um papo aqui para a gente entender como é que a gente ia utilizar. Mas a inteligência artificial tem inúmeras formas de ajudar no dia a dia. E ela não veio para substituir o ser humano. Não, sem dúvida. Ela vai substituir muitos, não há dúvida disso, né? Mas ela não veio para isso. Ela veio para potencializar e criar um super-humano. Um super-humano é aquele que entende quais ferramentas existem e vai colocar no mosaico de criação dele, de criação de um produto, de criação de um novo negócio, não importa, ele vai colocar nesse mosaico, e algumas dessas peças que vai estar no mosaico serão peças de inteligência artificial. Esses dias eu estava mostrando numa empresa que eu sou conselheiro, na área de real estate, e aí eu fiz um processo que eu, inclusive, aprendi porque fui num videozinho e fui ver como é que funcionava. Não foi algo extremamente simples, à exceção de que estava em inglês, mas no resto era um conceito bem simples. Mas que era, monte a persona de uma pessoa que compraria um imóvel de R$500 mil numa cidade tal. Aí o ChatGPT montou a persona. Aí depois a segunda pergunta que eu fiz para o chat foi, baseado nessa persona, descreva para mim quais são as principais dores e dificuldades que geram obstáculos para que as pessoas adquiram um imóvel
nessa cidade de R$500 mil. Aí ele foi lá e desenvolveu todas as dores que poderiam afetar essa negociação. E aí, por último, eu pedi, então me desenvolva ações de marketing e peças de propaganda mostrando a forma como que a gente, construtora, resolve essas dores e facilita a vida dessa persona. E ele foi lá e escreveu tudo. Claro que eu cheguei lá e fui avaliar, isso aqui não, isso aqui tem que melhorar aqui, não é bem isso, essa frase... Não. Mas, cara, assim, um trabalho que demoraria um dia inteiro, no mínimo, para ser feito, ele foi feito em 10 minutos. Então, assim, o próprio empreendedor entender quais são as... Porque, assim, o número de inteligências artificiais que já existem, ele é impossível de tu catalogar e conhecer todas, ainda mais no futuro. Mas se tu não souber o máximo possível que tu possa saber, tu vai ficar para trás, porque é muito rápido. Esse movimento... A gente começou com o criador de imagens lá, o Midjourney. Cara, se tu pesquisar hoje, tem uns 30 Midjourney que vai aparecer na tua primeira página do Google como criador de imagens. Nossa, esses dias a gente tava brincando e criando ilustração em segundos. E, nossa, pensa quanto tempo leva pra você criar uma ilustração. Precisa ter uma mesa ilustradora, alguém que saiba desenhar, alguém que tenha noção de cor, enfim. Eu tenho uma visão bem similar à tua, assim. Se a gente continuar perdendo tempo pensando quanto isso tá substituindo pessoas, a gente perde todo o potencial que a gente tem de criar mais rápido e de forma mais produtiva coisas que talvez a gente nem começaria, projetos que a gente nem começaria, como esse exemplo que tu deu mais cedo, justamente pela complexidade que tem um projeto em audiovisual, por exemplo, e toda a equipe que envolve, todo o investimento que envolve. Muito provavelmente muitas empresas poderiam estar até desistindo de começar projetos desse aspecto e agora podem. E podem utilizar o tempo que sobra ainda para pensar de forma mais estratégica e alavancar seus negócios de outra forma, sabe? Eu concordo em gênero, número e grau, assim. E o que tu tem visto... Te interrompi, desculpa. Não, pode falar. Eu ia perguntar, o que tu tem visto... eu sei que inteligência artificial em si é um tema que surge com novidades o tempo inteiro, mas o que tu tem visto de tendência, assim, mais latente? Porque esses criadores de imagem, os tantos que complementam quanto que criam do zero, é uma coisa que a gente já vem acompanhando há alguns meses, né? O que tu tem visto, assim, de novidade? Eu acho que a tendência cada vez maior é a IA ditando como serão os modelos de negócios. Não que ela vai ser a ideia, que vai dar a ideia de qual modelo de negócio. Não, é tu introduzir na tua estratégia de criação de novos modelos de negócios ferramentas de inteligência artificial. Então, modelos, por exemplo... Eu tive no Vale do Silício em 2016 e em 2019. Em 2019, já se falava muito do mundo em plataformas, né? A gente até visitou lá uma plataforma que, na época, as reuniões virtuais não eram tão comuns, porque foi pré-pandemia. Elas já eram bem comuns, mas não eram massivamente utilizadas como são hoje. E lá naquela época eles já vendiam uma plataforma que, se tu quisesse criar o teu Google Meet, o teu Zoom, tu poderia criar contratando o serviço deles de plataforma. Então, várias empresas desenvolveram negócios que o front office dela, né, a parte da frente, parece uma empresa completa. Mas por trás dessa fachada, vamos dizer assim, tem 4, 5 plataformas integradas entre si e que para o cliente final, o importa é que, cara, se tu botou o porco desse lado da máquina, tem que sair linguiça lá do outro lado. Então, se está acontecendo isso e a linguiça é de alta qualidade, o cliente não está preocupado exatamente como que isso aconteceu. Então, hoje, se a gente pegar um mundo multiplataforma como ele é, e juntar isso e azeitar com inteligências artificiais que fazem a coligação entre uma plataforma e outra, ferramentas de automação que jogam o dado de um lado para o outro, gerando gatilhos e ações automáticas na outra plataforma e etc. Cara, a gente tem um cenário absurdamente novo em todas as áreas. Eu estava fazendo uma
um projeto de reforma, estamos fazendo um projeto de reforma lá no Boteco, que eu sou sócio, e aí eu chamei a projetista, a Gisele, e disse, cara, mas tu já viu essa ferramenta aqui que aí eu fui lá, bati uma foto do ambiente do bar e joguei a foto na inteligência artificial e a inteligência começou a jogar novas configurações, móveis, pintura, papel de parede. Cara, assim... Num clique. Num clique apareceram 20 versões do que ela demoraria algo em torno de um mês para desenvolver, entendeu? Então, assim, óbvio, aí ela pega essa imagem produzida e aí ela dá o toque pessoal dela. Ou então ela vê 20 imagens produzidas, junta 3 e faz uma que aí virou o toque pessoal. Aí é onde entra o ser humano para poder entender um pouco melhor o gosto do cliente, saber o que funciona, o que não funciona. Então, ela olhou assim e disse, meu Deus, eu vou ser substituída. Eu digo, não, você não vai ser substituída. Por quê? Porque alguém tem que ir lá conversar com o teu cliente, alguém tem que ir e entender quais são os gostos desse cliente, o que ele espera daquele ambiente. Então, essa absorção de conteúdo de uma conversa, ela vai ter que acontecer e ela vai acontecer com um ser humano. Agora, o que ele vai fazer com essa informação quando ele entrar dentro do escritório dele e começar a projetar, aí é que vai fazer a diferença entre quem vai ter mais escala, vai ter condições de ter... por exemplo, ela mesma me relatou que tem dificuldade hoje de pegar novos projetos, dado a necessidade de manualmente construir todos os projetos. E cada vez mais isso vai se tornar menos necessário na totalidade. O ser humano vai estar ali para dar aquele ajuste. Vou te lançar um desafio agora que eu fiquei pensando aqui num exemplo para a gente trazer e não me veio nada. Como melhorar a produtividade, enfim... Não necessariamente só a produtividade de uma máquina de vendas, por exemplo, com o uso de IA? Olha, tem inúmeras formas de melhorar isso com IA. A empresa primeiro precisa estar com uma máquina de vendas tecnológica, né? Do jeito que ela se não gera dados, né? Não tem como. Não tem como. Então, acho que a principal premissa, vamos dizer assim, para que a empresa possa usar a inteligência artificial na área de marketing e vendas é gerar dados. Ela tem que ter essa preocupação de gerar dados. Nós estamos aqui no Media Market, esse projeto é patrocinado, ele está lá no site do ND+, certamente vocês acompanham quantos cliques eles têm, sim, quantas pessoas, qual deu mais assunto, qual que gerou mais buzz, sabe? Então, trazer dados para a inteligência artificial, ele é fundamental. A inteligência artificial também vai te ajudar na automação de alguns processos. Por exemplo, os próprios chatbots que a gente tem hoje no atendimento a clientes, eles são baseados em scripts que tu, previamente, isso dá um trabalho bastante grande no primeiro momento, que tu previamente identificou quais eram as principais perguntas e abordagens que o consumidor fazia quando entrava em contato com a empresa, e aí a empresa pegou e transformou isso num processo. Mas se o cliente perguntar alguma coisa absolutamente diferente daquilo que foi treinado o chatbot, ele não vai poder responder com a inteligência artificial dentro de um universo controlado, porque tu não precisa jogar isso para a web como um todo, mas colocar dentro de um ambiente controlado, a inteligência artificial vai conseguir formular respostas a perguntas que fujam do usual, e essas perguntas que anteriormente fugiam do usual, que era aquela outras, quero falar com o atendente. Talvez a falar com o atendente seja o terceiro passo e não o segundo. O primeiro é um chatbot normal, como a gente conhece. Dali vai para um atendente. Entre o atendente e o consumidor vai ter uma outra camada que é de inteligência artificial, que vai responder quase todas as respostas que o cliente, diminuindo drasticamente a necessidade de atendentes. Porque se eu diminuo a quantidade de vezes que eu encaminho um consumidor para um atendente, eu vou precisar de menos atendentes. Se o cliente já saiu satisfeito com a resposta, eu não preciso repassar ela a um
a um atendente. Então, poderíamos discutir aqui muito sobre formas de utilizar. À medida que tu vai me provocando, eu vou lembrando de exemplos que já são utilizados hoje em dia, mas quando a gente traz imagem, por exemplo, o Bel tem visão computacional. Então, quando tu traz a possibilidade de tu analisar imagens junto, a inteligência artificial aí, meu Deus, aí é algo que o ser humano não consegue acompanhar. Tem uma startup aqui de Florianópolis, hoje ela já esteve em Dubai e agora está em São Paulo, que é do Leandro, a Cogniscience. A gente teve uma relação com eles justamente por causa dessa nossa vertical que usa o robô para tratamento de crianças com autismo. E a Cogniscience é uma empresa de detecção de imagem. Só que ela tem uma inteligência artificial que vai comparando uma imagem da criança com a outra com base no estímulo que foi feito. E aí oferece ao médico, que é quem tem a possibilidade de dar um diagnóstico, muito mais dados para ele dar um diagnóstico muito mais preciso. Cara, que sensacional. Então, se eu estou aqui, uma criança, 10 minutos de uma criança assistindo um vídeo determinado, a forma como ela reage ou não reage a um determinado impulso, o ser humano bem treinado consegue acompanhar. Mas depois de ele atender 100 crianças, ele não vai lembrar do qual foi o impulso que mais fez aquela criança. Humanamente impossível. Exatamente. Com a inteligência artificial, isso é completamente possível. E dá ao médico um poder de tomar uma decisão, né, de fazer um diagnóstico com muito mais eficiência. A área da saúde, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, a gente tem várias empresas de tecnologia que hoje usam inteligência artificial para poder fazer diagnósticos com base em exames de imagens, por exemplo. O médico pode ter visto, sei lá, 1.000 exames, 10.000 exames de imagem. A inteligência artificial pode ter acesso a 1 milhão de exames de imagem e, com muito mais precisão, dizer para o médico, olha, isso aqui parece que é tal coisa, dá uma olhada, porque o vestígio é parecido com tal sintoma. Enfim, tem várias áreas em que a inteligência artificial vai começar a aparecer e a gente não está percebendo. E isso é o que mais eu gostaria de salientar aos empreendedores. Você acha que não está acontecendo nada, quando, na verdade, você já está sendo impactado por inteligência artificial. Só seus pedidos no aplicativo. O próprio algoritmo da rede social já. Algoritmo da rede. Você está o tempo todo. Você sempre tem aquela impressão de que acabou de falar alguma coisa e aparece uma propaganda no seu Instagram ou no seu Facebook. Foi a inteligência artificial ouvindo o que você estava falando e muito também prevendo o comportamento, né? Porque muitas das vezes a gente acha que é único, exclusivo e de fato somos enquanto seres humanos, mas o nosso comportamento é similar ao de várias outras pessoas que tiveram os mesmos estímulos que a gente teve. Então o algoritmo da rede social também trabalha muito para prever o teu comportamento, né? Com certeza. Quero fazer uma pergunta que eu também sempre gosto de fazer para quem vem aqui na nossa mesa do Media Market Podcast, que é com relação ao que você anda consumindo. Não precisa ser relacionado à inteligência artificial, nem a negócios, mas o que tu anda ouvindo, assistindo, seja podcast ou alguma série que tu possa indicar aí que vai enriquecer o repertório da nossa audiência. Então, eu gosto muito de podcast, porque eu estou sempre no carro. Na estrada. Eu estou bastante na estrada, então eu gosto bastante de escutar podcasts. Eu gosto muito de um podcast chamado Resumo Cast. O Resumo Cast é um podcast que faz resumos de livros, mas ele apresenta o podcast de uma forma diferente, né? Eles colocam 4 pessoas, 3, 4 pessoas a ler o mesmo livro
E depois o podcast é um bate-papo entre essas pessoas que leram o livro e cada uma dá o seu ponto de vista. Sua opinião. Cara, que sensacional, vou procurar. Não conheço. É muito bom, Resumo Cast. Deve ter uns 300 episódios já. Tá? Bastante. Então, significa que tem 300 livros já lidos. E, então, inclusive me motivou a comprar alguns livros que eu ouvi o podcast e aí me interessei em aprofundar no livro. Então, isso é uma coisa que eu tenho consumido bastante. Séries, vamos ver. Eu gostava muito de uma série chamada Billions, que tem na Netflix, mas pena que ela, na Netflix aqui no Brasil, ela parou na 5ª temporada ou na 6ª, que fala muito desse mercado de investimentos e bolsa de valores. Boa dica. Negócios, eu gostava bastante. Muita sujeira também, muitas más práticas que a gente às vezes acaba não sabendo que acontecem, mas que acontecem todos os dias, né? Então eu gosto muito de Billions. Eu assisti e gostava muito de assistir Suits. Acho que foi uma série que também tem um aprendizado para a área de negócios muito, muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção nos últimos tempos em termos de série, acho que é um documentário, na verdade, sobre a vida do Arnold Schwarzenegger. São 3 episódios apenas, né? O primeiro episódio é o halterofilista, né? O fisiculturista. O segundo episódio é o ator. E o terceiro episódio, o político. Então, mostra todas as faces. Pegou todas as faces dele, né? E um cara que teve sucesso em todas as 3 áreas de trabalho que ele se dedicou a fazer. E eu gostei muito da série, porque ele é um cara muito decidido, né? Um cara muito focado, disciplinado, né? O esporte trouxe essa disciplina, esse foco para ele. Então, eu gostei muito dessa série aí do Schwarzenegger, gostei bastante. Deve ser uma aula também de audácia mesmo, né? Porque numa época em que todo mundo opina o tempo inteiro sobre o que as pessoas deveriam fazer, principalmente uma figura pública como ele chega e se posiciona enquanto político, e quando todo mundo podia estar duvidando, ele foi lá e fez. Aham. Sensacional. E se elegeu. É verdade. E do estado que é o mais... se fosse uma nação, seria a 4ª ou 5ª do mundo, que é a Califórnia, né? Massa, vai ter dica. Depois eu vou colocar todas essas dicas que você trouxe pra gente, os links aqui na descrição do episódio pra facilitar pra quem tá nos ouvindo. Tá bom. Muito obrigada, Clayton, pela tua participação aqui no Media Market Podcast. O Jean não pôde estar aqui presente, mas eu tenho certeza que se ele tivesse, ele estenderia. Né? Perdeu, né? Perdeu um grande episódio. Cada um com o seu problema. Mas a gente gosta sempre de reforçar como é importante ver que Santa Catarina é um estado tão rico, com empresas e pessoas que representam tão bem o nosso estado por aí e que trazem tantos negócios interessantes e que tem feito tanta coisa relevante mesmo para o mercado. E a gente gosta de trazê-los aqui e te agradece pela tua presença. E pela presença do Bel, claro. Muito obrigado. Foi uma grande satisfação poder trocar ideias aqui contigo. Acho que você é uma excelente entrevistadora, então acho que isso ajuda bastante, porque tu provoca e isso facilita. Faz perguntas difíceis que a gente tem que... O André que tá aqui nos olhando, nosso operador, há de concordar comigo. Nem peguei tão pesado, né, André? Faz perguntas difíceis, aí a gente tem que se puxar um pouquinho, né? Mas de qualquer forma, é um prazer, uma grande honra poder estar representando a nossa entidade aqui e poder também trazer o meu amigo Bel aqui, que certamente ele vai querer agradecer também. A gente que agradece. Até o próximo episódio do Media Market Podcast. Sensacional. Eu também encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em media.market/podcast. Valeu, até a próxima.